E aí, tudo joinha com vocês? Vamos para mais uma aula. Mas antes vamos conferir os exercícios da última aula sobre multiplicação. Dá uma congelada no vídeo e confere as suas respostas. Vamos começar então mais uma aula de matemática básica. Hoje eu vou falar sobre aquela que os alunos consideram a vilã de todas as operações, a divisão. Muita gente tem dificuldades com a divisão. É porque para fazer bem feito uma divisão, você tem que ter uma noção de duas operações. Você tem que ter a noção da multiplicação, porque você vai usar muita tabuada, e você tem que ter uma boa noção da subtração, porque ela vai também entrar no cálculo da divisão. Mas vocês vão ver durante o vídeo que não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos lá? Vamos conhecer os elementos da divisão. Então, quando eu apresento a divisão na horizontal, desse jeito aqui, e a gente vai montar a divisão, a gente acaba colocando as informações desta forma aqui. Alguns professores pedem para que esse traço aqui seja estendido, para que você não misture os números que fazem parte desse pedaço da conta com esses números que são o resultado da conta. Então, numa divisão, os elementos. O número que você vai pegar para dividir é chamado de dividendo. O número que vai indicar em quantos pedaços você vai dividir o dividendo é chamado de divisor. O resultado da sua divisão é chamado de quociente. E lá no final da sua divisão você vai ter um número que ele é chamado de resto. Quando esse resto é zero, a gente diz que a divisão é exata. É bastante importante você se lembrar desses nomes, porque em situações problema pode ser que esses nomes aqui sejam o que indica para você qual é a conta que você deve fazer. Então, ó, dividendo, divisor, quociente e resto são nomes que lembram que você está trabalhando com a divisão, tá bom? Então vamos acompanhar agora como que a gente faz o passo a passo de divisões. Eu vou começar com divisão com um algarismo nesse lugar aqui, esse símbolo matemático aqui a gente chama de chave. Então eu vou começar a divisão com um algarismo na chave e vou fazer a divisão também com dois algarismos na chave. Eu vou começar a divisão pelo método longo e depois eu falo como é que é o método curto da divisão. Então olha essa primeira divisão aqui, 2.961 dividido por 7. Então ela está na horizontal, vamos montar a conta da forma que eu vou desenvolvê-la. Então vamos lá, 2.961 dividido pelo número 7. Então eu vou fazer um traço sejado aqui para separar as informações. A gente sempre vai trabalhar na divisão com a tabuada desse número aqui. Então se você tem as tabuadas já todas decoradas, as principais tabuadas, do 1 ao 10, você pode pular essa parte que eu vou mostrar agora. Se você não tem, é interessante até para que você se acostume com as tabuadas, você marcar aqui do lado o resultado da tabuada do 7. Só o resultado. Ó, 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3 dá 21. E como que a gente vai construindo esses resultados? É bastante simples. É só você pegar o resultado anterior, ó, o 7 vezes 1, e somar com 7. Você tem o 7 vezes 2. Pega esse resultado que é o 7 vezes 2, soma com 7. Vai dar o 7 vezes 3. Então pega esse resultado, soma 7,
você tem o 7 vezes 4. Soma mais 7, você tem o 7 vezes 5. Vou colocar aqui do ladinho agora os outros resultados. Ó, vou fazer uma separação aqui. O 7 vezes 6, o 7 vezes 7, o 7 vezes 8, o 7 vezes 9 e o 7 vezes 10. Então eu tenho todos os números que são os resultados da tabuada do 7. Então qual que é a ideia agora? Eu tenho que procurar na tabuada do 7, eu sempre começo a divisão, ela é das 4 operações, é a única que a gente não começa pelo algarismo final. Todas as outras a gente começa por esse último algarismo aqui, pelo algarismo das unidades. Na divisão não, a gente começa por esse primeiro aqui. Então, como que a gente vai começar uma divisão? Só dá para começar se esse algarismo aqui ele for maior ou igual a esse aqui. E no caso aqui o 2 não é maior ou igual. Então o que a gente faz? A gente junta com o próximo algarismo e vê se o próximo é maior ou igual a esse aqui. Então, no caso aqui, o 29, ele é maior do que 7. Então, a gente vai começar a divisão pelo 29. Daí, a ideia agora que eu tenho que ter é procurar nesses resultados aqui qual deles mais se aproxima do 29, pode ser igual a 29 ou menor que 29. Não pode passar. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que o mais próximo é o 28, sem passar. O 35 já passa. Então, o que eu vou usar aqui é o 28. O 28 é o quê? É o 7 vezes 1, 2, 3, 4. Então, 7 vezes 4, a gente coloca o 4 aqui, ó. E o resultado que dá 28, a gente coloca aqui. Aí a gente vai fazer uma subtração. A gente, do 29 que eu estava dividindo, eu vou tirar 28, que é o resultado que eu tenho na tabuada do 7. Vai sobrar 1 de resto. Eu preciso continuar essa divisão. Para continuar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o próximo algarismo aqui, ó, e vou descer. Eu formei agora o número 16. 16 é maior do que 7, então dá para eu fazer a divisão. Se não desse, eu teria que abaixar um outro algarismo, mas eu vou mostrar isso num outro exemplo. Aqui, ó, o resultado que mais se aproxima do 16 sem passar é o 14. Que é o 7 vezes 2. 2 vezes 7 dá 14. Então, o 2 vai aqui. O resultado da multiplicação vai aqui. E eu vou fazer uma subtração. Do 16 tira 14, vai sobrar 2. Vou descer agora esse último algarismo aqui, ó. Vou formar o número 21. Vou lá na tabuada do 7. Olha aqui, eu tenho o 21 na tabuada de 7. O 21 é o quê? É o 7 vezes 1, 2, 3. Então, 7 vezes 3 dá 21. O 3 vai aqui. O resultado da multiplicação vai aqui. 21 menos 21 é 0. Ou seja, essa divisão, o resto dela é 0. A gente chama essa divisão de divisão exata. Então, para completar o exercício, o resultado dessa conta é 423. Não é tão difícil, tá? Mas matemática, como eu disse no outro vídeo, é treino. Quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente precisa treinar para que essa dificuldade diminua. Então, vale a pena você assistir os meus vídeos, mas mais do que isso, vale a pena depois você fazer os exercícios propostos ao final do vídeo. Vamos para esse segundo exemplo aqui, ó. 1854 dividido por 6. Então, vamos montar a conta aqui, ó. 1854 dividido por 6. Vamos passar o tracejado aqui. Eu vou trabalhar agora com a tabuada do 6. Então, eu vou colocar aqui do ladinho os resultados da tabuada do 6. 6 vezes 1. 6 mais 6. 6 vezes 2. 12 mais 6. 6 vezes 3. 18 mais 6. 6 vezes 4. 24 mais 6.
30 mais 6, 36 mais 6, 42 mais 6, 48 mais 6 e 54 mais 6. Eu tenho todos os resultados da tabuada do 6 aqui. Vamos lá. Começando pelo primeiro algarismo. 1 é menor do que 6, então não dá para fazer a divisão do 1. Se eu juntar com o próximo algarismo, eu formo o 18. 18 é maior do que 6. E se eu procurar na tabuada do 6, eu tenho o 18. Lembrando, tem que ser um número que está na tabuada do divisor, pode ser igual ou menor do que esse número aqui. Então, 18 é igual. 18 é 6 vezes 3. Subtraindo aqui, ó. 18, se eu tirar 18, sobra 0. Abaixa o 5. 5 não dá para dividir por 6. Agora, olha aqui, eu coloquei propositalmente essa conta porque aqui é um ponto em que os alunos erram muito. Eu já fiz uma movimentação aqui, eu já abaixei o 5 e não deu para eu fazer a divisão. Então eu vou fazer uma segunda movimentação aqui. Agora, se eu estou fazendo duas movimentações aqui, aqui tem que acontecer alguma coisa. Eu estou fazendo essa segunda movimentação por quê? Porque 5 dividido por 6 não dá. Quando não dá, a gente tem que pôr um 0 aqui para eu poder fazer essa segunda movimentação. Ó. Agora, 54 é maior do que 6. Aí já dá para fazer a divisão. E se eu procurar na tabuada do 6, eu tenho 54 aqui, ó, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 vezes 9 dá 54. E o resto é 0. É uma outra divisão exata. Então, muito cuidado com isso aqui. Ó. Quando você fizer numa divisão duas movimentações aqui, você tem que pôr um 0 aqui. Vamos imaginar que você desceu 2 números e mesmo assim não deu para dividir. Você teria que fazer uma terceira movimentação. Aí você põe 2 zeros aqui. Então, duas movimentações, 1 0. 3 movimentações, 2 zeros. Se fossem 4, aqui iriam entrar 3 zeros e por aí sucessivamente, seguindo essa regrinha aí. Vamos ver agora uma divisão com 2 algarismos na chave. Ó, vou até puxar mais para o cantinho aqui. Coloquei um número grandão. 12.475 dividido pelo 23. Ah, professor, mas não tem a tabuada do 23. Não é que não tem, né? A gente não estuda a tabuada do 23, mas todo número tem um conjunto que a gente chama de conjunto dos múltiplos daquele número. E a tabuada nada mais é do que o conjunto dos 10 primeiros múltiplos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir o conjunto dos 10 primeiros múltiplos do 23. O primeiro número é o próprio 23. 23 mais 23, 23 vezes 2. 46 mais 23 é o 23 vezes 3. Somando mais 23, 23 vezes 4. Somando mais 23... 23 vezes 5. Pegando esse último resultado aqui, ó, somando 23, eu tenho o 23 vezes 6. Depois, pega esse aqui, soma 23, 23 vezes 7. Pega esse resultado, soma 23, 23 vezes 8. Pega esse, soma 23, 23 vezes 9. Aqui vai dar 7. Vai dar 217. E o 23 vezes 10 é o 230. Opa, aqui é 207.
Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros dois exemplos. Ó, se eu pegar só o 1 não dá para dividir pelo 23, porque ele é menor. Se eu juntar com o outro algarismo, eu tenho o 12. 12 também não dá para dividir por 23. Então eu vou juntar com o próximo. Daí eu tenho o 124. 124 é maior do que 23. Aí já dá para fazer a divisão. Procurando na tabuada do 23 que eu construí aqui, eu vejo que o resultado que mais se aproxima do 124 sem passar é o 115, que é o 23 vezes 5. Então, 23 vezes 5 dá 115. Põe aqui, faz a subtração. A subtração aqui vai dar 9. Do 115 para chegar no 124, o resto é 9. Abaixa o próximo algarismo aqui, ó. Aí eu formo o 97. 97 está na tabuada do 23. 97 é maior que 23. Se eu procurar aqui, o número que mais se aproxima do 97 é o 92, que é o 23 vezes 4. Põe aqui o 92. A subtração aqui vai dar resto 5. E eu vou abaixar esse 5 aqui. 55 é maior do que 23. Procura na tabuada aqui. O valor que mais se aproxima é o 46, que é o 26 vezes 2. Vai sobrar 9. Não tem mais nenhum número para baixar aqui. Então, como o resto é diferente de zero, a gente tem o que a gente chama de divisão não exata. Esse é o resto da divisão. Ok?